E também difusora AMSLZ. Está fazendo transmissão, Magno? Está fazendo transmissão também ao vivo do programa Conversa Franca através da fanpage Difusora AMSLZ. Você acompanha e pode mandar mensagem também para o WhatsApp. O WhatsApp é 99-112-5406. Agora, se você quiser participar através do telefone, basta ligar para os telefones 3222-5311 e o 3214-3028. Repetindo, 3222-5311 e o 3214-3028. A gente começa o nosso programa mandando um abraço para o Wallace Gago, que fez aniversário no último sábado, dia 15 de julho de 2017, e fez uma grande festa ontem com o Dr. Cosmo, com quem ele tem um prazer de trabalhar. Eles trabalham junto há bastante tempo, Dr. Cosmo e o Wallace Gago, e ontem fizeram uma grande festa para comemorar mais essa passagem de ano aí do Wallace Gago. O Wallace Gago, ouvinte fiel do programa, tá ligado todos os dias na programação da Difusora AM680 e também no Conversa Franca desta segunda-feira, assim como de todos os dias. E falando em polêmica, nós vamos começar pela polêmica que está envolvendo o Judiciário e o Ministério Público. Na última sexta-feira, o jornalista Gilberto Leda revelou que houve uma tentativa de quebra do sigilo bancário da desembargadora Nelma Sarney. Vários se posicionaram, inclusive a OAB também se posicionou em relação ao caso. Vou pegar aqui a informação do jornalista Gilberto Leda, que informou que a Justiça Estadual barrou, na semana passada, um pedido do Ministério Público do Maranhão pela quebra do sigilo bancário da desembargadora Nelma Sarney. A decisão é do juiz Clésio Coelho Cunha, que responde pela terceira vara criminal. O processo refere-se ao rumoroso caso Bradesco e trata de uma acusação de furto qualificado contra a ex-gerente do banco, Raimunda Célia Abreu. Ela é acusada de estar abusando da confiança da vítima, tendo usado dinheiro dela para emprestar a terceiros. Clésio Cunha estranhou a solicitação do Ministério Público pelo ineditismo do fato que a promotora Lise de Maria Brandão Costa, respondendo pela 6ª Promotoria da Justiça Criminal, que pediu a quebra do sigilo da vítima, não da investigada. Ou seja, Nelma Sarney que teve o pedido de quebra do sigilo bancário, sendo que ela é vítima nessa ação. De acordo com o juiz, abre aspas, chama a atenção o fato do órgão ministerial pedir a quebra do sigilo bancário da vítima e não da investigada. Ademais, o crime investigado é o de furto, que tem como objetividade jurídica o patrimônio, o que torna completamente desproporcional a medida requerida, na medida que tornaria devassado o próprio patrimônio da vítima, e o que justamente se buscou reservar no tipo penal de furto. Sendo assim, se há indícios de que a senhora Raimunda Célia cometeu crime contra o patrimônio, se mostra imprescindível a devassa no patrimônio da vítima? A resposta é negativa. Primeiro, por ausência da previsão legal de quebra do sigilo da vítima em hipóteses com a subexame. Segundo, por ausência de proporcionalidade da medida no cotejo com o bem jurídico protegido pela norma penal do crime de furto. Fecha aspas, juiz Clésio Cunha. Isso aqui acabou trazendo uma situação um pouco incômoda para o Ministério Público, que reagiu e já deu a sua versão sobre o caso. Ela se posicionou ontem, o Ministério Público, a associação, a ANPEM, que é a Associação do Ministério Público, e ele disse o seguinte: a Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão.
Ele informou que a promotora agiu movida por convencimento próprio e não por influência de circunstâncias políticas ou sociais. É de todo sabido, sobretudo no universo jurídico, que nenhum direito fundamental é absoluto, diz a nota da ANPEM, que ainda diz que a atuação do Ministério Público, instituição responsável pela defesa da origem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, está pautada nos princípios que regem a administração pública, notadamente na legalidade e na impessoalidade. São 5 pontos, na verdade 7 pontos que o presidente da ANPEM, Tarcísio José Souza Bonfim, apresenta na nota que foi emitida no dia 15 de julho. Essa nota vai estar na íntegra e você vai poder acessar no blog do Diego Emi. Em relação à nota, o juiz Clésio respondeu. Veja o que o juiz Clésio Coelho Cunha responde. Mandar um abraço para Keila Brito, ligada no programa Conversa Franca, através da fanpage Diego Emir. De acordo com o juiz Clésio Coelho Cunha, vamos lá. A ANPEM, a Associação dos Promotores do Maranhão, está com as suscetibilidades à flor da pele. Este processo está sob segredo de justiça, mas a decisão vazou para a imprensa. Portanto, não se pode quebrar algo que já está quebrado. Sendo assim, publico o trecho do despacho que já foi publicado pela imprensa, que nada fala sobre a atuação profissional da promotora. Escrevi uma opinião minha e uma verdade que graça sobre o processo penal no Brasil no momento atual, em que se usa este e o direito penal para perseguição a indivíduos específicos, ao invés de usar esses dois como elementos de represamento da ação arbitrária do Estado, que já pode quase tudo contra o cidadão. Portanto, entendo desnecessária e inócua, quanto a mim, a bizonha nota da Associação dos Promotores do Maranhão, que tenta represar o meu direito constitucional de expressar minha opinião. Repito que nada tem a ver com a atuação profissional da promotora de justiça, que não foi referida por mim em nenhum trecho da decisão. Fala do juiz Clésio Coelho Cunha, respondendo pela 3ª Vara Criminal, que negou a quebra de sigilo bancário para a desembargadora Nelma Sarney. A polêmica está criada. O Ministério Público já se posicionou, inclusive o Procurador-Geral também do Estado da Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, já emitiu uma nota e disse: segundo o sistema de busca do Tribunal de Justiça Jurisconsult, hoje acessado, os autos em epígrafe estão sob sigilo, que se impõe a todos os atores do sistema de justiça e cujo aparente vazamento, no caso concreto, deve ser pelo judiciário apurado. A independência funcional dos membros do Ministério Público pauta-se pelos critérios da legalidade e impessoalidade, sendo que eventos, excessos, não fogem do controle disciplinar constitucionalmente determinados. As críticas às instituições são essenciais à democracia, mas não podem se lastrear em afirmações distanciadas da verdade, e quando assim se concretizam, merecem a devida responsabilização. Por fim, nenhum ato de ilegalidade, originário de quem quer que seja, pode ser admitido no Estado Democrático de Direito, cabendo ao Ministério Público seu combate de modo impessoal e objetivo, segundo as normas legais, compromisso construído de forma responsável pelos dedicados e altaneiros, homens e mulheres que compõem a instituição ministerial, moldados pela Constituição Cidadã para a defesa da sociedade. Assina Luiz Gonzaga Martins Coelho, no dia 15 de julho de 2017. Antes, na sexta-feira, ainda, na noite de sexta-feira, a OAB emitiu também um posicionamento. De acordo com a OAB, ela reitera seu compromisso com a defesa das garantias e direitos fundamentais. Nenhuma autoridade, principalmente aquelas comprometidas em zelar pelos direitos dos cidadãos,
podem se sobrepor aos preceitos constitucionais e à defesa das garantias e direitos individuais, dentre os quais sigilos bancários e fiscal, e especialmente que não está sendo investigado ou respondendo a processos criminais. É preciso que instituições como o do sistema de justiça caminhem à luz da Constituição da República e das leis processuais, ressaltando que não se pode desvirtuar o sistema, a legislação vigente, numa tentativa de se aproveitar de eventuais falhas procedimentais, confundindo vítimas de delitos com investigados ou denunciados. OAB, como vem atuando nos mais diversos episódios que diz respeito à garantia dos direitos e princípios fundamentais, vê com muita preocupação a tentativa de quebra do sigilo bancário de uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a pedido de uma promotora de justiça, consoante divulgado pela mídia local e verificando os autos do processo que não estão tombados por segredos de justiça. A nota da OAB já está na íntegra no blog do Diego Emílio, você pode acessar e ter acesso à nota na íntegra e conferir o que diz a OAB. O que se pode observar é que algo estranho está acontecendo nas instituições do Judiciário, no Ministério Público e no TJ. Até o presente momento, o TJ ainda não se manifestou sobre o fato ocorrido. Nenhuma nota, nenhuma palavra do presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão, Cleones Cunha. Até o momento não foi dado nenhum posicionamento sobre a tal situação. E é necessário, porque o que a gente vê é um jogo de interesses em relação à eleição do Tribunal de Justiça do Maranhão. Flávio Dino não quer Nelma Sarney como a próxima presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão. E ele tenta desmoralizar, criar fatos para tirar Nelma Sarney da presidência do Tribunal de Justiça. Alguns blogs apaixonados pelo Flávio Dino disseram que Sarney promove reunião para tentar fazer a cunhada Nelma, presidente do TJ. Não existe isso, não precisa Sarney fazer reunião, não precisa se articular. Porque pela regra do Tribunal de Justiça do Maranhão, a próxima presidente é a Nelma Sarney. Flávio Dino já sabia disso desde quando ele foi eleito. Os desembargadores já sabiam disso desde que entraram, porque tem uma ordem. A ordem é qual? Seguindo a tradição. Zé Joaquim, corregedor, Nelma Sarney, presidente. Então não tem o que se mudar. O que Flávio Dino está tentando fazer é inverter a ordem. Ao invés de Zé Joaquim ir para a corregedoria, ir para a presidência. Ele está desesperado atrás disso. Porque ele acredita que se Nelma for a presidente do TJ, ele não vai ter que conseguir mais todas as vitórias que ele vem conseguindo. Mas essa é uma questão, primeiro ele tentou modificar o regimento. Mas aí veio o STF e já derrubou da Paraíba e derrubou do Rio de Janeiro. E aí recuaram. Agora aqui ele tenta desesperadamente colocar o desembargador Zé Joaquim como novo presidente. Está oferecendo tudo para que o próximo presidente do TJ, do Tribunal de Justiça do Maranhão, seja o desembargador Zé Joaquim. Que, segundo a tradição, segundo a regra atual, ele será corregedor. Nelma, presidente, e Marcelo, vice-presidente. Essa é a ordem para a próxima gestão do Tribunal de Justiça, para a mesa diretora do Tribunal de Justiça do Maranhão. Só que quem está querendo mudar é o Flávio Dino.
Não é Sarney. E eu não estou aqui defendendo Sarney, porque a gente tem que parar com essas coisas de que achar que alguém está defendendo Sarney. Aqui a gente está defendendo, a gente só está lendo os fatos. E aí eu vou puxar para outro assunto, que o governador Flávio Dino fica nessa obsessão por Sarney, fica por essa obsessão de eleição a todo momento, por palanque eleitoral, tanto que ele não desce do palanque eleitoral. E ontem ele usou o Facebook para atribuir ao ex-presidente da República, José Sarney, o fracasso do seu governo. Flávio Dino disse, abre aspas, o senador Sarney está obstinado em retomar o poder no Maranhão, mas não é para servir ao povo, e sim pela saudade de privilégios e benesses. Muita coisa esquisita que está acontecendo no Maranhão deriva dessa obsessão do senador Sarney, agindo nas sombras como sempre. O senador Sarney comanda sabotagens e pautas negativas em seu império midiático para ter de volta o Maranhão, do qual se considera dono. Vamos comparar as políticas públicas do ciclo Sarney e as do nosso governo. Por exemplo, na educação ou na transparência administrativa. Imagina a dor que eles sentem ao ver a casa de festa deles, no metro quadrado mais caro, transformada em uma casa para acolher crianças. Flávio Dino já está ficando desesperado. Agora o fracasso do governo dele é culpa do Sarney. Como é que Sarney comanda sabotagens e pautas negativas se as mesmas investigações contra Flávio Dino pegam o governo Rosiano Sarney? A DAEMAP, semana passada, investiga um contrato licitado em 2009, mas mantido em 2015. Não foi suspenso. O governo Flávio Dino manteve o contrato. Então, bora parar de querer culpar o Sarney, querer ficar jogando a culpa nos outros, que a eleição já passou e o povo não acredita mais nisso. Flávio Dino, por favor, explique para a população quais são as sabotagens e as pautas negativas. As pautas negativas eu imagino. As operações da Polícia Federal contra o seu governo. O IDAC é culpa do Sarney. A Operação Tânia, que envolveu Danilo e outros 2 membros da SEAP, é culpa do Sarney. A investigação na EMAP é culpa do Sarney. Por favor, Flávio Dino, explique o que são sabotagens, o que são pautas negativas no seu governo. Qual é a responsabilidade do ex-presidente José Sarney nesse seu fraco governo? Zé Reinaldo lhe propôs um pacto. Por que não trabalhar junto, Flávio Dino e José Sarney, lá em Brasília? Você não quis. O senhor não quis. Não quis. E agora fica dizendo que existe sabotagem. Explique para o povo qual é a sabotagem. Inclusive, o senhor vai ter uma oportunidade agora, na volta do segundo semestre, do trabalho, que é mostrar que o senhor é republicano, que o senhor é estadista, como o senhor disse quando assumiu o governo no dia 1º de janeiro de 2015. Naquela oportunidade você disse que não iria olhar adversários e aliados. Todos seriam iguais. Mas o senhor tem a oportunidade agora de provar que o senhor é estadista, que o senhor é republicano. O deputado César Pires apresentou pela 3ª vez, na última quarta-feira, antes de sair do recesso, a proposta de emenda constitucional que obriga o Poder Executivo Estadual a liberar emendas parlamentares aos 42 deputados, independente de suas posições. É a sua oportunidade de mostrar que o seu governo de um estadista e republicano. Na Câmara Federal já é assim. E o senhor tem a oportunidade de transformar isso no seu governo, na Assembleia Legislativa do Maranhão, emenda impositiva. Todos têm direito. E os oposicionistas
naquele momento, que hoje são governistas, gritaram, pediram para que isso fosse. Inclusive estava aprovado. Estava com as 14 assinaturas necessárias. Mas quando o senhor assumiu, todos eles retiraram as assinaturas. César Pires está propondo de novo. Naquela oportunidade, César Pires conseguiu 17 assinaturas no governo passado. O senhor só precisa liberar mais 13 deputados. O senhor consegue isso. O senhor tem a oportunidade de marcar o seu nome na história. De forma positiva. Mostrando-se um estadista, mostrando-se um republicano, mostrando-se um democrata. Ao autorizar que a PEC das emendas impositivas passe. E todos os deputados estaduais tenham direito a emendas parlamentares, independente de coloração partidária, independente de ideologia, independente de aliança política. Faça isso e marque seu governo pela positividade. Mostre que o senhor é diferente, que o senhor pode fazer algo bem diferente que os seus antecessores. Porque o senhor sabe que a sua rejeição, ela é imensa. Ela é imensa. E eu ainda vou mostrar para vocês possam ouvir, o que aconteceu em Imperatriz com o senhor Flávio Dino. Inclusive, Oswaldo Maia trouxe mais cedo esse assunto, mas a gente vai botar, porque talvez quem está acompanhando o programa agora não escutou mais cedo o programa do Oswaldo Maia e vai ter acesso agora à informação. Minha gente, muito boa noite. Eu quero cumprimentar todos vocês. Rapaz, vocês viram essa confusão que deu na Beira Rio aí, rapaz. Tá em tudo quanto é lugar, rapaz. Tá todo mundo falando, rapaz. A confusão que deu com o governador, mas o pastor na Beira Rio lá. Só porque o governador deu 100 mil, o dinheiro dele, o governador do estado, é obrigado a ele pegar e querer humilhar as pessoas, rapaz. Lá, essa confusão que deu lá. E agora a gente descobriu isso aí. Agora é o governador tomando o microfone da mão do pastor para poder falar na marra. E o povo injuriado com o governador. Rapaz, isso aqui é Imperatriz. Essa cidade aqui é uma cidade de paz. Essa cidade aqui não é uma cidade de confusão, não. Esse governo aí tem que entender que ele não pode fazer imposições nessa cidade, não. Aqui é Imperatriz, uma cidade de paz, o povo é hospitaleiro, mas o povo é revoltado com certa situação. Agora já estão chamando o governador, um chama de Barrabás, outro diz que é governador do cão. Como é que é essa história aí? Vocês podiam me contar por o que está acontecendo? Porque tem mais coisa chegando por aí, né, gente? Muito boa noite, meu povo. Gente, o Flávio Dino saiu daqui da Baixa Baiano porque tomou o microfone do pastor e levou uma porta do pastor. Foi lindo o que aconteceu aqui, porque sou eu tomou providência. Aí, mais uma vez, a população botou um político para correr. E dessa vez, foi com o Flávio Dino. Ele sabe como está a situação dele, por isso que ele se tacou 4 dias lá para o sul do estado. Foi inaugurando pintura de escola, foi inaugurando fotossensor, foi entregando farda, todas políticas essas, pequenas para um governador do estado. Como é que pode um governador inaugurar pintura de escola e classificar isso como reforma? Essa é a escola digna que o governador Flávio Dino fala, que está transformando? São as 500 escolas dignas, é pintar uma escola, é entregar fardamento. Eu sei que entregar fardamento pode ser muito, diante do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que nem entrega, nem merenda está dando para as crianças. Mas isso é muito pouco. Isso só mostra que a gente não tem políticas, não tem obras estruturantes, não tem nada de novo no Maranhão. O Maranhão está andando para trás, o Maranhão está voltando para o século XIX. Não é nem para o século XX, é para o século XIX. Nem que é uma política assistencialista, abre poço, bota asfalto, entrega fardamento, pinta escola. Essa é a política do governador Flávio Dino. Nada mudou. Cadê o governo da mudança? Não existe mudança no Maranhão, infelizmente. E aí, vem os aliados de Flávio Dino, vem os secretários, botam. Pega uma escola antes que estava pintada, que está pintada agora e que não estava pintada. E aí vem com a tag. Mudou ou não mudou? Mudou o quê? Mudou a tinta? Está com a tinta do governo Flávio Dino? Trocou a logo do governo?
Essa é a mudança? Mudou para pior, governo Flávio Dino. E eu vou, para encerrar esse assunto, que aí é uma grande besteira, uma grande babaquice, uma perda de tempo enorme que estamos fazendo, em relação ao governador Flávio Dino ter usado ou não ter usado o cinto. Não sei em que contexto o Flávio Dino dirigiu um carro, mas nesse carro não aparecia o cinto de segurança. Era um carro antigo, era um carro que dizem os colecionadores que era da década de 70, mas Flávio Dino não estava usando o cinto. E coincidiu no dia que ele inaugurou os fotossensores de Imperatriz, na rodovia estadual. E aí ficou aquela coisa. Flávio Dino infringiu a lei, não sei o quê. A gente não sabe nem que contexto foi utilizado. Mas acredito que tenha sido uma demonstração, uma exposição. Isso é besteira, a gente ficar perdendo tempo se Flávio Dino usou ou não usou cinto. Porque mesmo com a justificativa dos aliados do Flávio Dino, que ainda perdem tempo em querer justificar isso. Tem que utilizar o tempo deles para mostrar outras coisas, justificar outros problemas no governo do Maranhão. E aí eles vêm e perdem tempo para dizer que o Flávio Dino estava usando cinto abdominal. É outra mentira, perda de tempo, porque eu duvido que tenha algum cinto que consegue afivelar na barriga ali do governador. Então é uma besteira que fica perdendo tempo em saber se era cinto abdominal, se era cinto de 3 pontas. A verdade é que o Maranhão continua no mesmo provincianismo, debatendo coisas inócuas, coisas irrelevantes, enquanto milhões estão aparecendo na pobreza. Não interessa se Flávio Dino usou ou não usou cinto naquele carro fazendo uma exposição demonstrativa, que é a maior besteira. E mesmo que queiram justificar isso, se ele usou ou não cinto, eu tenho certeza que ele não conseguiu usar cinto. Porque, mesmo que fosse o cinto, teria que ser enorme aquele cinto para fechar. E aí fica os blogueiros justificando, os aliados, e aí a população no Facebook batendo. Com toda razão. Vejo aqui, na página do meu amigo John Contri, gosto muito dele, aliado do governador Flávio Dino, tem as suas razões, e aí ele vai defender, acho que ele até tirou já o post, diante de tanto comentário negativo, que tinha em relação a essa questão do cinto. Tá bem aqui os comentários, achei aqui os comentários. Aí ele diz, para meu amigo, que tá feio, para de defender o governador. Tem outro que diz, esse aqui não dá para falar, esse aqui está dizendo que os negócios de Flávio Dino estão na boca do blogueiro. Já pensou, Magno? Então, não dá para defender o governador Flávio Dino. Quem faz esse papel acaba se queimando. São 13 horas e 34 minutos. Nós vamos para um breve intervalo e já nós voltamos com o segundo bloco do programa Conversa Franca desta segunda-feira, 17 de julho de 2017. Esta é a Rádio Difusora M, 680 kHz, ZYH 885, emissora do Sistema Difusora de Comunicação de São Luís para todo mundo. Fique ligado, daqui a pouco tem mais na sua Difusora M 680, a poderosa. Yacht Clube de São Luís apresenta Papai Samba Fest, dia 11 de agosto, sexta-feira a partir das 21 horas, com Marquinho e Satã e amigos do samba. Agora eu sei. Participação especial de Kiko Sancho. Papai Samba Fest, dia 11 de agosto, no Yacht Clube. Ingressos à venda nas óticas Diniz. Informações 31995282.
Bugson. Uma completa linha de serviços e acessórios para seu carro. Rodas, pneus, baterias, bagageiro de teto, reboques, alarmes, fumê, som, ar-condicionado, escapamentos, troca de óleo, alinhamento e balanceamento. E agora também com venda de veículos seminovos e usados, sem burocracia, financiamento facilitado e ainda fazemos uma ótima avaliação do seu carro. Compre seu veículo na Bugson e receba revisado e emplacado 2017. Bugson, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, Angelim. Ligue 3252-2472. 3252-2472. O inglês Lewis Hamilton não poderia ter sonhado com um final de semana tão satisfatório na Fórmula 1. Neste domingo, o piloto da Mercedes guiou o seu carro de ponta a ponta e conseguiu a vitória no GP da Grã-Bretanha, correndo em casa. Hamilton não foi ameaçado em nenhum momento e levantou seu 5º título no circuito inglês. A vitória deixou Lewis Hamilton a apenas 1 ponto do líder Sebastian Vettel no Mundial. O pneu dianteiro do alemão furou na última volta e o piloto da Ferrari acabou terminando na 7ª posição. Valtteri Bottas largou em 9º e com uma bela corrida de recuperação, ficou com o 2º lugar do pódio, à frente de Kimi Raikkonen, que foi o 3º. Com o resultado em Silverstone, Hamilton igualou o recorde de vitórias na pista. Agora o piloto da casa divide o status de maior vencedor ao lado do britânico Jim Clark e do francês Alain Prost, todos com 5 vitórias no circuito inglês. O final de semana não foi nada favorável para Williams. O brasileiro Felipe Massa, que largou na 14ª posição, não teve grande performance e terminou o GP inglês na 10ª colocação. Agência Rádio Web, com informações da Fórmula 1, Felipe Esboril. Meu amigo, 1 minuto de sua atenção. O assunto é importante para toda a população. Quando a seca chegar, é importante lembrar. Quem tem consciência não deixa o fogo pegar. Onde tem consciência, onde tem atitude, eu sou responsável, evito queimada. Então preste atenção, não caia em cilada. Arrisca a população e o meio ambiente, além de acabar com a energia da gente. Sabemos que o fogo não é brincadeira, então fica ligado e não marca bobeira. Onde tem consciência, onde tem atitude, eu sou responsável, evito queimada, então preste atenção. Quem tem consciência não queima, acende essa atitude. Disque Queimadas, 0800 98 1234. Eletrobras, Eletronorte, Ministério de Minas e Energia, Governo Federal. Todo sábado aqui na Difusora AM tem o programa Nossa Terra, Nossa Gente. Estamos de volta na sua Difusora AM de São Luís para todo mundo. A Poderosa. Estamos de volta com o 2º bloco do programa Conversa Franca desta segunda-feira, 17 de julho de 2017. São 13 horas e 40 minutos e a gente volta aqui com a nossa participação no último sábado, no programa da Paulinha Lobão, no Algo Mais, o Conversa Franca na TV. Conversa Franca com o Diego Emir. Roda. Boa tarde, Paulinha. Tudo bem? O PCdoB chegou ao poder no Maranhão prometendo mudança. Porém, o que está mudando é o aumento do número de políticos ligados ao PCdoB que estão sendo investigados pela Justiça. Em um levantamento feito junto ao Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, mostrou que 50% dos prefeitos eleitos em 2016 pelo PCdoB são alvos de ações judiciais por abuso de poder econômico e político. De um total de 67 processos que podem caçar os eleitos para comandar as cidades maranhenses, 1/3 são do PCdoB. Vamos aos números para o povo daí de casa entender melhor. Ano passado foram eleitos 217 prefeitos. Destes, 67 respondem a processos de cassação de mandato. Dentre os investigados, 23 são do PCdoB, que elegeu 46 prefeitos. Isso só comprova
que a foice e o martelo comunista nunca foram tão usados para favorecer os aliados políticos e tentar implantar uma ideologia à força. O presidente do PCdoB no Maranhão, Márcio Gerri, foi procurado para se manifestar sobre os números, porém permaneceu em silêncio. Vale lembrar que um dos principais processos envolve o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, que não é do PCdoB, mas é cria do governador Flávio Dino e tem um vice filiado nas fileiras comunistas. O chefe do Palácio de Lavagieri é acusado de usar a máquina pública municipal e estadual para favorecimento político, além de ter sido beneficiado com obras eleitoreiras em parceria com o governo do estado. Edivaldo, que atribui sua vitória a Deus, vai ter que explicar na Justiça Eleitoral a denúncia apresentada pelo deputado estadual Eduardo Braide, que afirma na ação que o prefeito de São Luís usou dinheiro público para comprar votos. Tenho certeza que Deus não tem nada a ver com essa história. E como os comunistas também não acreditam muito em religião, já escalaram um time robusto de advogados para defender Edivaldo Holanda Júnior, que por enquanto só vive de se esconder da população. Mas uma hora ele vai ter que se explicar e contar o que aconteceu com todas as acusações que ele vem sofrendo. Paulinha, os tempos mudaram no Maranhão. Infelizmente hoje, vivemos em um estado que o PCdoB acha que pode fazer o que bem entender com o dinheiro público. Olha, eu gosto da fala do Diego, gente. Ele fala com muita propriedade. E é isso aí, pra mim, essa história de uma pessoa que não acredita em Deus, eu tenho respeito a todos os credos. Mas eu acho que Deus é tudo na vida da gente. Não é se lembrar que você tem que, no final, dar satisfação para alguém de tudo que você faz aqui, especialmente com aquilo que é entregue em suas mãos. Então a gente espera de verdade que as autoridades saibam usar o poder para beneficiar quem merece, quem acreditou e confiou nas eleições, que é a população. E a população fica esperando de verdade atitude, né? Fica esperando saúde, fica esperando transporte, segurança e pelo menos uma explicação. E é isso que o Diego falou. Cadê o prefeito? Desapareceu, né, Chibá? Sumiu. Desde outubro, ninguém vê, ninguém ouve falar. E a gente ficou muito triste com isso. Isso aqui é algo mais. Esse é o nosso verão. Obrigada, Diego Eli, pela sua participação. A nossa participação no programa Algo Mais, todos os sábados, das 12 às 2 da tarde, no programa Algo Mais, da Paulinha Lobão. Paulinha, muito obrigado pelo espaço, obrigado por estar acreditando aqui, conteúdo sério, do Conversa Franca, diariamente de 13 às 14 horas, na difusora AM 680. Também um abraço para Nilo Gomes, gerente de programação, gerente da rádio difusora AM 680. Vamos ao pronunciamento do deputado César Pires, que ele fez na última quinta-feira, antes do recesso. Que Deus abençoe todos nós. Senhor presidente, glória impensa, senhores, meus pares. Presidente, pela quarta vez consecutiva, eu dou entrada em uma proposta de emenda constitucional que trata sobre o orçamento, sobre a emenda impositiva. Confesso a você que vejo deputados que já tiveram assento nessa casa, hoje em outra esfera, portanto na esfera federal, que em determinados momentos defenderam também a emenda impositiva aqui nessa casa, ainda que na oposição ao governo federal, recebem as suas emendas. Estivemos agora, deputado Wellington, em uma reunião da Unali, onde ali o governador do Piauí, São Paulo, do Goiás e do Paraná afirmaram que aqueles estados também pagam a emenda a todos os deputados, independentemente da sua bandeira política. Ainda esse ano, tive a felicidade de contar com 15 das 14 assinaturas necessárias. Bastaram 3 dias para que 2 retirassem as suas assinaturas. O que nós estamos propondo aqui
É simples. É simplesmente fazer prevalecer o que um dia o governador disse nessa tribuna, o ato republicano do seu governo. Que no caso da Assembleia Legislativa, ao menos até onde eu sei, passou longe. Os ensinamentos aqui colocados no seu discurso de posse e de reabertura dos trabalhos dessa casa, que também diziam que ia haver isonomia em relação aos meus pares, também não acontece. E as 17 assinaturas que tenho hoje aqui, tenho certeza que muitos deles serão forçados a retirá-las até o início da nova área nossa legislativa, a partir do dia 1º de agosto. Mas deixo aqui uma memória dita agora recentemente pelo deputado federal Rubem Júnior, que debitava nos ombros do Cunha, do Eduardo Cunha, pelo menos um legado importante que ele deixou para aquele parlamento, que era justamente ter aprovado a emenda impositiva para os deputados federais. Se vale para um deputado que é de situação ao governo, de oposição outrora, de oposição ao governo federal, por que que não vale também para nós essa memória seja também sedimentada aqui nessa casa? O que nós estamos propondo é simples, é um respeito ao direito parlamentar de também ter suas emendas cumpridas, porque aprovadas por leis elas são. É lamentável que São Paulo dê exemplo, que o governo federal dê exemplo, que o Piauí vizinho aqui do lado dê exemplo, e o Maranhão se recusa a defender o que é tão propalada ação de liberdade de expressão e da situação republicana. Republicana, não sei. Mas coativa, eu tenho certeza que será. Porque assim como tiraram da vez passada em que eu dormi com 19 e acordei com 9, dormi com 15 e acordei com 13, a expectativa que eu tenho é que essas assinaturas aqui prevaleçam e que os deputados não se acovardem, não se limite a atos apenas de um processo de pressão e não de convicção daquilo que estão fazendo. Ceder às suas convicções é negar a sua própria história. É mostrar que as suas memórias, que o seu raciocínio é muito mais abdominal do que um raciocínio cerebral, que tenho já dito muitas vezes nessa casa. Eu espero que seja longevo essa iniciativa aqui, que as caladas da noite, do dia, ou as pressões pelas emendas sejam maiores do que a necessitativa de perpetrar aqui o desejo de todos nós, de termos as nossas emendas garantidas, independentemente de quem quer que seja vir a ser governo ou seja governador. E alerto a algo mais. Se nós não aprovarmos agora, ano que vem de nada valerá, porque só servirá para o próximo governo. O que tem que servir é agora, justamente durante o processo de campanha nosso do ano que vem. Eu não vejo por que o governador negue as suas palavras desse púlpito, negue as suas convicções desse púlpito, negue os seus dizeres publicizados no Maranhão todo de forma linear. E quero também, deputado Humberto, que Vossa Excelência passe, deputado Otelino, a nossa querida mesa, também passe as memórias dessa casa, como deixar implantado neste parlamento a emenda impositiva. A minha parte eu fiz. Colhi as assinaturas, tive humildade de ver negada aquilo que assinaram, sem que um dia reverberasse aqui qualquer nome. E assim continuarei a fazer. Mas não quero que esses nomes agora que nós vamos distribuir para a imprensa, um dia também seja negado, negando, portanto, a sua própria assinatura. Muito obrigado. Perfeito o discurso do deputado César Pires. Não se acovardem, deputados. Só uma explicação para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, tanto pela difusora AM, SLZ, também pela fanpage Diego Emir. Faltou energia aqui nos estúdios da Rádio Difusora. A programação segue aí no rádio, você está conseguindo ouvir a gente. Consegue também ouvir pela fanpage, porém não tem luz, por isso que está escuro os estúdios aqui da difusora AM 680, mas você consegue nos ouvir perfeitamente
tanto pela rádio, como pelos aplicativos, como pelo site, assim como pela internet, pela sua fanpage Diego Emi e Difusora AM SLZ. Tem um ouvinte na linha? Alô? Boa tarde, tudo bem, amigo? Boa tarde, quem fala? Donato, Cruzeiro de Santa Bárbara, Zona Rural 1. Oi, Donato, pode falar. Amigo, eu acho justo mesmo. Se qualquer deputado for eleito, eu acho que as emendas têm que ser divididas por igual. Agora, eu não concordo com o César Pires, porque quando ele for polícia, ele não faz esse tipo de projeto, o César Pires. Agora, ele tem parte que tem que ser agora, que ele foi muito tempo na posição, foi do governo, ele nunca colocou isso. Porque eu acho que realmente todos foram votados, todos têm o mesmo direito, não importa quem votou, todos têm que ser a mesma divisão. Então, o deputado ele não tem credibilidade agora para cobrar esse tipo de coisa, porque ele não cobrou no passado. Porque é muito fácil quando você está de um lado cobrar, quando você está do outro lado, você não cobrar. E o deputado também está sendo burro ou não sabe ler. Porque lá em Brasília, como disse que lá na Câmara Federal, o governo federal agora, ele está fazendo o que ele bem quer. Ele está fazendo emenda para que ele bem quer. Ele está fazendo o que ele bem quer. Está dando para que ele bem quer. Quer dizer que lá em Brasília as emendas são divididas por igual, porque aqui no Maranhão não. Lá em Brasília está sendo totalmente dividido em Brasília. O governo federal está cumprindo o mandato dele, está fazendo o que ele bem quer. Então, o César Pires está desinformado, que inclusive usou a Universidade Estadual do Maranhão para estar onde está. Então, eu até concordaria com isso, eu concordo. Tem que ser por igual, seja vereador, deputado, senador, for eleito por igual, as emendas têm que ser por igual, tem que sair na mesma época, na mesma data, porque todos foram eleitos e todos têm que ser respeitados, tanto ou não no governo. Agora, eu não concordo com o seu César Pires, porque ele não tem credibilidade, ele não tem moral para estar cobrando agora, porque quando ele estava do outro lado, na posição, ele não dizia isso. E agora é muito fácil, quando ele está do outro lado, cobrar isso. Então, deputado, o senhor me desculpe, mas o senhor está tendo uma memória muito curta e o senhor não tem credibilidade agora para estar cobrando. Muito obrigado, boa tarde para você, meu amigo, e boa tarde para os seus ouvintes. E me desculpe o meu ponto de vista e a minha colocação. Boa tarde. Perfeito, Nonato, obrigado pela sua participação. Mas, Nonato, ele apresentou o César Pires, que foi líder do governo Rosiano Sarney, ele apresentou esse projeto no governo passado, no governo Rosiano Sarney. Ele tinha 17 assinaturas e contava com as assinaturas dos deputados que hoje são governistas. Só que, como não foi votado naquela época, porque apresentado foi pelo deputado César Pires, e aqui eu não tenho por que defender César Pires, eu não tenho procuração para defender César Pires, mas eu estou dando a informação correta. Ele foi apresentado no governo passado, só que não foi aprovado. Quando chegou o governo Flávio Dino mandou retirar as assinaturas. E como ele disse, um dia caiu para 15, um dia caiu para 13, no outro dia caiu para 9. E com 9 assinaturas não tem PEC aprovada. Não tem PEC apresentada para ser votado. Então, é lamentável o que acontece na Assembleia Legislativa. E outra, dizer que Michel Temer não paga as emendas, eu conferi, a energia voltou, você que está acompanhando pela internet, eu conferi, sábado eu fiz essa pesquisa, o deputado federal Rubens Júnior já foi contemplado com 6 milhões de emendas no governo federal, mais que Elisiane Gama, que poderia ser considerado aliado, que é do PPS. Elisiane teve 4 milhões. Outros tiveram 10, outros tiveram 8, mas o Rubens Júnior, que é oposição declarado, 6 milhões já foram liberados para o Rubens Júnior, que direcionou suas emendas parlamentares. São 13 horas e 55 minutos. Está chegando ao fim do nosso programa. Não poderia deixar de encerrar o programa de hoje comemorando, desejando os parabéns pela vitória. Nosso programa não é de esporte, mas a gente vibra com o esporte maranhense, com o futebol maranhense, que foi o empate do MAC, o Bode Gregório, o demolidor de cartazes, o quadricolor maranhense, que se classificou na Série D e está na próxima fase. Faltam só 4 jogos para o Maranhão chegar à Série C do Campeonato Brasileiro de 2018. O Maranhão empatou em 1-1 com o Rio Branco, lá no Acre. Foi um grande resultado, porque esse time do Rio Branco, ele é muito bom. Ele esteve na Série C por anos. Teve uma das melhores campanhas na primeira fase do Brasileiro da Série D.
E o Maranhão conseguiu fazer 2-0 aqui e lá empatou em 1-1, está classificado. Agora vai pegar o Santos do Amapá, que de acordo com informações é um time que está bem ajustado, já foi muito ruim no passado, mas esse ano está bem ajustado, inclusive goleou o Cordino, vice-campeão maranhense, por 4-0. Fica toda a nossa torcida pelo Maranhão, que o primeiro jogo vai ser aqui, depois lá em Macapá, e depois o Maranhão pega Gurupi ou Atlético do Acre. E aí é Série C em 2018, se Deus quiser, para o Maranhão Atlético Clube, o Maranhão, o Macão, Machão da Ilha, Bode Gregório, Quadricolor, Demolidor de Cartazes. E no sábado, o Moto Clube venceu o Sampaio. Nesse, eu digo que foi um resultado bom, por quê? O Sampaio continuou no G4 e tirou o Moto da zona de rebaixamento. O que seria o melhor cenário para a gente? Quanto mais clubes se manter na Série C, quanto mais clube maranhense for para a Série B, quem sabe um dia chegar na Série A, mais oportunidade vão ter para os outros e os esportes se desenvolvem aqui no Maranhão. Fica a nossa torcida para que o Sampaio possa recuperar, que o Moto se recuperar, mas eu acredito que o grande resultado seria MAC indo para a Série C, Sampaio ou Moto voltando para a Série B e pelo menos um dos dois maranhenses, o que não se classificar para a Série B, permanecer na Série C. Se pudéssemos ter os dois no G4, seria o cenário ideal. Mas vamos torcer para que isso aconteça, toda a nossa torcida pelo Motoclube e pelo Sampaio. Pena que não ajudam como deveria ajudar o governo do Maranhão. São 13 horas e 58 minutos. Nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço a participação dos ouvintes, agradeço a todos aqueles que se manifestaram, que estiveram acompanhando nosso programa e também que deixaram um recado. Ao Nonato que ligou, nosso programa é democrático, que tem espaço para todos. Nós não vamos ter aquele discurso de que somos republicanos, estadistas, mas isso só no discurso, porque na prática a gente dá direito a qualquer um falar no programa Conversa Franca, porque aqui nós temos credibilidade e compromisso com a informação e com você, ouvinte. Portanto, muito obrigado, participem sempre. Nós vamos ficando por aqui e amanhã nós estamos de volta a partir das 13 horas. Vem aí o Canta Maranhão com Helena Leite, Joel Jacinto e Juarez Souza. Um grande abraço e até amanhã. Esta é a Rádio Difusora M